Me chamo Olindina. Eu assim, nasci me achando que era católica, não é? Ia para missa. A minha família nem era tão católica, mas eu era assim, não perdia as missas, todo o movimento da igreja, né? Estudei numa escola paroquial ali em Santo Antônio, na rua Zeferino Agra, e também tive assim uma influência da minha tia, que era minha madrinha. E então eu era católica por conta da minha tia, né? E tinha muito desejo que a família toda fosse para a igreja católica, mas eu nunca consegui. Minha mãe, ela nasceu também assim católica, mas alguma coisa que ela assim, alguma coisa que não deixou ela continuar. Ela não era católica, ela não era, deixou de ser, né? Eu não sei o porquê, mas ela, quando ela era criança, ela foi criada na igreja católica, assim como a minha tia, que era minha madrinha. Mas minha mãe não tinha assim nenhuma religião, nenhuma fé. Ela vivia, era só uma pessoa que era uma mãe muito boa, muito dedicada, mas não tinha essa vivência de igreja, né? E eu queria muito, no Dia das Mães, a escola fazia uma Páscoa, né, para as mães, e ela ia, mas não ficava sempre. Mas um dia minha mãe, lá perto da nossa casa, tinha uma igrejinha pentecostal. E essa igrejinha, eles vinham todo final assim, de semana, eles vinham ficar do lado do oitão da nossa casa, era um ponto de pregação. E não tinha como minha mãe, nem meu pai, ninguém deixar de escutar, não é? E aí ela escutava e ela gostava muito. Mas o pai dela era muito católico, não é? E ele tinha horror a crente. Então minha mãe, quando ela às vezes ia para a igreja, só que ela não entrava na igreja. Ela ficava do lado de fora escutando a pregação. Não entrava em respeito ao pai dela. O pai dela nem sabia, mas em respeito ao pai dela, ela não entrava na igreja. Mas um dia, não é? Ela estava lá na porta e houve uma pregação assim muito forte, né? Que certamente tocou o coração dela. E os irmãos começaram cantando aquele hino que é o hino assim de salvação mesmo, né? Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Bem, então naquele dia que os irmãos cantaram esse hino, ela chorou muito na porta da igreja. E eu creio que naquele dia ela teve uma experiência com o Senhor Jesus. E aí, minha irmã, não é? Minha irmã encostada a mim, que ela já faleceu, ela também faleceu crente, ela me contou uma vez que tinha um rapaz fazendo um serviço lá, um pedreiro lá em casa, na nossa casa. E ela dizia assim para esse senhor, que era crente, dizendo: olha, eu quero muito ser crente, porque eu só não quero ir para a igreja por conta do meu pai, que meu pai não gosta de crente, mas eu tenho muita vontade de ser crente. E então, esse senhor disse a ela: olha, dona Maria, a senhora já é crente, porque quando a senhora tem esse desejo, então Jesus já está no seu coração. Entendeu? Então eu creio, foram duas confirmações, né, que minha mãe morreu salva por Jesus, não é? E o meu pai, ele não era católico, também não era, dizia ser católico, mas também não ia para a igreja. Mas quando ele esteve no hospital, que ele foi fazer uma cirurgia, não é? E que através depois ele faleceu, num domingo nós estávamos lá fazendo uma visita a ele, e entrou, e os irmãos queriam entrar para pregar o evangelho para ele. E uma tia nossa disse: não, mas nós já lemos, não tem uma parte na Bíblia que diz que visitou os presos, né? Os pobres, as crianças, e minha tia falou que fazia isso, quando na verdade ninguém fazia isso, né? Mas ela foi a desculpa que ela deu para os irmãos. Mas aí, quando ele estava assim bem mais, não é? A enfermidade aumentou, né? O quadro dele aumentou, e ele dizia: eu estou com gesso. Ele dizia assim, não é? Ele dizia: minha filha, eu estou com gesso.
E eu creio que o Jesus que ele falou era Jesus mesmo. E então eu creio, né, assim, que meu pai e minha mãe foram salvos sem nem frequentar a igreja, mas eles foram salvos porque a mensagem, não é, tocou o coração deles e eles aceitaram Jesus como Salvador. Deixa uma mensagem para quem vai ver essa sua gravação, uma mensagem então eu quero dizer para quem for ver, não é, que abra os olhos, abra o coração, que a volta de Jesus está muito próxima. Cada dia a gente vê, né, a iniquidade, o desamor, a desonestidade, as pessoas não respeitam mais umas às outras, as pessoas só querem tirar proveito das outras, não é? Então o mundo está ficando assim, cada dia está ficando pior, né? A gente não tem mais segurança só em Jesus. Eu quando ando nas ruas, o Senhor me cobre, me esconde, não é? Eu e Leandro mesmo, tivemos uma experiência aqui em Jardim Atlântico, que o assaltante, nós vimos da igreja, eu e Leandro somente, Leandro tinha 9 anos, e quando nós vimos ali por Jardim Atlântico, ali onde tem, é Jardim Atlântico mesmo, né? Ali onde tem os casarões bem grandes, ali, quando desce a gente vai ali pelo Jardim Atlântico, não tem uma descida, né? Pronto. E então, Leandro nesse dia tinha machucado o pé, e eu tive que vir mais cedo com ele, porque terminou o culto, sempre a gente ficava, uma cantina, conversando, mas ele estava com o pé doendo, e nós viemos na frente. E quando a gente vem, não é? De repente eu venho com o Leandro, e eu notei que 2 homens vinham no sentido contrário. Mas aí depois, quando ia se aproximando da gente, ele começou vindo para a direção da gente. E quando eu olho, ele estava com um revólver na mão. E um revólver assim, ele não apontou o revólver para mim, mas o revólver assim para baixo. Mas aí ele chegou e disse, olha, me dê o dinheiro e não faça barulho, que isso é um assalto. E aí eu disse, antes de dizer isso, que eu vi que ele vinha já com o revólver para o nosso lado, eu já comecei dizendo, Senhor, me cobre com o teu sangue. Senhor, fica conosco, Senhor, nos livra de todo o mal. E aí quando ele pediu dinheiro, eu disse, moço, eu não tenho dinheiro, eu vou e venho a pé, eu não tenho dinheiro, eu ando só com a Bíblia, que eu estou vindo da minha igreja. E aí ele foi e bateu assim aqui na minha bermuda, e perguntou, e os bolsos? Eu disse, não tenho dinheiro, não tem bolso. Aí nisso, Leandro estava do lado assim, ele começou batendo nos bolsos da calça de Leandro. Aí Leandro botou para chorar. E aí eu disse, Leandro, meu filho, não chore, porque ele disse que não queria barulho, né? Ele disse, não chore, que não vai acontecer nada com a gente. Fique tranquilo, que não vai acontecer nada com a gente. Aí nisso, o outro companheiro dele disse, tu tá vendo que a mulher não tem dinheiro? Vamos embora, rapaz. Vamos embora. E aí, aí nisso entra um carro lá na rua, aí eles correram e foram embora. E eu disse assim, eu só vou sair daqui se for, vou pedir carona nesse carro. E quando eu dei com a mão, era o pessoal da minha igreja. E aí eles trouxeram a gente aqui. Leandro, quando sentou, estava com a roupa toda urinada, ele fez xixi, né? E quando chegou aqui, ele chegou com um soluço que não passava soluço. Eu liguei para o pastor, e o pastor conversou com ele, disse, Leandro, veja aí a mão de Deus sobre você e sobre a sua tia, que Deus deu um livramento muito grande a vocês aí. Então, olha, fique tranquilo, esqueça isso e agradeça a Deus. E aí o soluço dele passou. Para a honra e glória do Senhor. Amém.